Cuando nosotros dibujamos jardines, casi pensamos solamente en nuestra visión. También un poquito el tacto con las texturas, pero principalmente los colores y la composición de cada una de las plantas, pensando en 3D, pero nos olvidamos que nosotros tenemos más sensos, como por ejemplo el olfato. Y si nosotros lo llevamos en cuenta, nosotros vamos a tener un jardín mucho más llamativo. Y muchas veces, aunque nosotros no estemos en él y estamos dentro de casa, nosotros podemos estar sintiendo toda essa composição que está aí afuera. Por isso que nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas plantas para diversos lugares, não importa se vocês estão em zonas templadas, subtropicales, tropicales, suelos arenosos, pedregosos ou arcillosos, locais com muito vento, com muita água ou com sequia. Para todos esses locais, hoje vou trazer alguma planta, então quedem-se aqui nesse vídeo e aprendam um pouquinho más como transformar su jardín a otro nivel. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en mi jardín en el desierto, en lo cual nosotros vamos a hablar de plantas con flores que son muy aromáticas. Desafortunadamente, la mayoría de las plantas que voy a hablar ahora para ustedes no van a estar en floración en ese exacto momento. Algunas terminaron la floración ayer, pero como já estou pensando e sentindo todos esses aromas em las últimas temporadas, eu tinha que fazer esse vídeo para vocês. Igual eu vou a disponibilizar as fotos de cada uma para que vocês sepam de quais estou falando. Pero vamos a começar com uma que quizás vocês já estão percebendo acá e que é muito aromática e me encantava muito quando vivia allá em Chile. Eu estou falando de las crinums, ou também chamadas de açucenas, pero por açucena conhecemos muitas outras plantas. Las crinums van a ser entonces plantas bulbosas, en realidad son los mayores bulbos que nosotros tenemos en el mundo y durante varias épocas del año, si ustedes viven en zonas tropicales, durante todo el año va a empezar a crear unas flores hermosas, gigantes, que dependiendo de la variedad van a cambiar de forma y colores. Essa acá va a ser de una flor listrada, lilás com branco. Essa cá de adelante, que é um pouco menor, vai ser uma flor completamente rosa. E aí atrás eu vou a ter uma também que é completamente branca. Pero todas elas têm algo em comum. Todas elas têm um aroma muito rico. Vai ser almesclado com um tono a jengibre bien dulce y realmente fuerte, pero no es un olor empalagoso porque él es bien fresco. Pero bien, para tener ese olor, nosotros vamos a tener algunas condiciones. Essa é uma planta mais tropical, ou seja, que não vai aguentar heladas directas. Acá eu tenho heladas, pero as plantas estão abaixo de outros árboles, ela se derrite por completo, pero o bulbo não é afetado. Pero se vocês vivem em locais com heladas fortes, essa planta não é para vocês. E como é uma planta bulbosa, nós vamos a ter que cuidar bastante também com o drenaje. Necessita ser um suelo drenado. E por isso ela venia também allá no deserto de Atacama, porque eu tinha um suelo arenoso. Isso não quer dizer que não vamos a poder tê-la em um suelo arcioso, pero vamos a ter que pô-la em um local mais elevado para que assim ela não sofra então com essa água parada então alrededor do bulbo. Não é uma planta que necessita muito nutriente, pero vai favorecer-se com um pouquinho de compost ou humus durante cada temporada de primavera. E ela vai produzir mais flores se ela está a pleno sol, pero se vivemos em um local com um calor muito forte, como eu tenho aqui, que chega a 40 graus, nós podemos pô-la em uma semi-sombra. Acá ela vai agarrar durante a manhãcita sol e também depois a tardecita, quedando mais protegida nessa hora do meio-dia que o sol é muito forte. Pero quanto mais exposição solar, mais ela vai florescer.
Entonces, resumiendo, essa é uma ótima opção para suelos arenosos e tropicais, principalmente, e vai trazer um olor que de verdade, quando vos huele ela, parece que queda em la boca, que vos consigue com o paladar sentir essa planta. É uma opção increíble, pero vamos para mais uma. Bien, creo que a opção que vou mostrar agora é uma das primeiras que vem a nossa cabeça quando nós pensamos em plantas com flores que huelen muito bem. Essa seria a gardenia. A gardenia, quando nós plantamos em nosso jardim, nós temos que ter um pouco de paciência, porque ela muitas vezes tarda 2, 3 anos em conseguir adaptar-se bem a onde nós la pusimos e começar uma boa floração. Essa gardenia já tem 2 anos e em los últimos meses começou a regalar-me as primeiras flores. E como eu havia dito, ela recém terminou de florescer. Acá eu tenho uma flor já passada de ela, pero que aún lejos dessa zona eu consigo olê-la. Ou seja que solamente essa florcita acá, que já tem mais de 6 dias, aún está perfumando todo o meu jardim. O olor é almizclado, bem rico, fuerte, queda mais intenso durante a noite e tem tonos cítricos e dulces. É uma planta que nós já la conhecemos muito bem por el olor, por diversos perfumes que já foram lançados no mercado com suas essências. Pero se eu tivesse que descrevê-lo, creio que seria frutal e cítrico ao mesmo tempo, com um pouco de dulce. De verdade, a gardenia é uma perfeita opção para quem quer olores e aromas em seu jardim. Pero essa planta vai comportar-se da melhor forma se nós temos temperaturas de 18 a 23 graus mais ou menos. Então, ela se dá melhor nessas zonas subtropicais ou zonas montanhosas. Pero se nós temos um pouco mais de temperatura, por 30 a 33, ela vai aguentar, pero temos que de novo dar um pouquinho mais de sombra para ela. Essa planta, la crinum não era assim, ela não tem uma preferência tão grande, pero la gardenia necessita suelos mais ácidos. Então, se tem suelos alcalinos, ela não se vai dar bem, pero nós podemos arreglar esses suelos tanto com açúcar bem como sulfato de hierro. Essas duas vão conseguir então neutralizar a acidificar o suelo, fazendo com que essa planta se comporte melhor. Em suelos alcalinos, nós vamos ver que rapidamente as hojas vão começar a quedar de uma coloração mais amarilla e ela vai começar a perder a força. Outra coisa é que ela vai ser um pouco mais dependente de umidade. A crinum aguenta grandes períodos de sequia, pero la gardenia não, necessitando um riego contínuo e também um suelo que almacene um pouquinho mais de água. Então, se nós temos um suelo arcilhoso, ela vai comportar-se bem. E se nós temos um suelo que drena muito rápido, nós podemos agregar mais matéria orgânica e isso vai favorecer tanto que o pH não alcalinize, bem como vai reter mais umidade, fazendo com que ela se comporte muito melhor. Acá eu tenho longos períodos de sequia durante o verano, pero como eu tenho um suelo muito arcilhoso com bastante matéria orgânica, essa planta continua bem durante todo o ano. Pero como as temperaturas quedam muito altas, eu estou dando um pouquinho mais de sombra para ela. Se vocês vivem em um clima mais subtropical a templado, vocês podem exponer-la mais ao sol e ela vai dar uma floração muito mais abundante. Sobre as heladas, ela vai aguentar heladas levianas, pero se vocês têm um suelo que congela durante o inverno, ela não vai sobreviver tão bem. Pero heladas levianas, ela pode perder um pouquinho das hojas, pero isso vai favorecer, esse frio vai favorecer com que ela tenha uma grande produção de flores começando durante a primavera. La gardenia com essas flores increíbles, blancas, que duram por bastante tempo, vão trazer um aroma que vai enlouquecer vocês durante uma grande temporada, desde a primavera até o outono. Bem, agora vamos para uma opção que não é para os débiles. É uma flor que tem um olor tão intenso
que muitas vezes pode ser empalagoso e nós não vamos a conseguir aguentar em um ambiente cerrado se ela está em floração. Eu estou falando de los lírios, pero en realidad de una en particular, el lirium oriental, que não é esse acá, pero eu vim só para demonstrar a planta, visto que elas são muito parecidas em seus crescimentos. Los liliums orientales van a venir en diferentes coloraciones, pero van a ser unas flores de grande porte, entre tonos de blanco, rosados, amarillos, pero que van a tener un olor intenso, muy fuerte y dulzón, que hasta puede parecerse un poquito con la gardenia, pero mucho más dulce e intenso. Essas, como são plantas bulbosas, vão necessitar um suelo muito drenado. Pode ser arcilloso desde que elevado e que não tenhamos muita chuva para deixá-lo por muito tempo mojado. Pero elas vão dar-se melhor em suelos mais pedregosos ou arenosos com um porcentaje de matéria orgânica. Essas são plantas que são utilizadas muito como flor de corte devido a seu intenso aroma, pero nós não podemos fazer grandes buquês dessa flor porque de verdade queda muito forte. E são plantas que têm uma grande concentração, uma grande porcentagem de pólen, fazendo com que elas sejam muito boas para os polinizadores, como por exemplo as moscas floríferas, mariposas, polillas, entre outros animais. E aunque elas sejam perenes, elas vão ser flores de temporada. Então, nós vamos a comprar o bulbo, vamos a plantá-lo ao meio do inverno, ao início de primavera e por a mitad del verano ou ao início del verano, ela já vai começar então a florescer, dando essas lindas inflorescências, que quase nós poderíamos agradecer que não duram tanto, porque de verdade seu olor é muito intenso e se quedara por muito tempo, creio que nós estaríamos a quedar empalagados. Então, esta é uma boa opção para suelos bem drenados. E aunque ela vai dar-se melhor nessas zonas templadas, se nós la ponemos em um local reservado da luz solar por el mediodía, essas flores vão durar muito, aunque em uma zona tropical. Pero há que compreender que essas flores vão queimar-se muito rapidamente se quedam expostas a sol direto em essas zonas muito calorosas. Pero como ela entra em dormância durante as temporadas de muito frio em inverno e depois ao final de verano, onde as temperaturas estão muito altas, ela vai ser adequada para diferentes climas. Pero acuérdense, o ponto clave é drenaje del suelo. Bien, agora vamos para uma planta que já recebeu seu próprio vídeo acá no canal, porque é uma planta extremadamente increíble. Eu estou falando do jazmín de los poetas ou Jasminum polyanthus. Essa é uma espécie enredadeira, ou seja que nós vamos necessitar suporte para aguentar toda a sua estrutura, que pode chegar até 6 metros de largo, fazendo com que ela seja muito bom para pergolados, para decks, como nós vemos acá, ou para ponerlo ao lado de um árbol e que assim ele cresça, dando mais sombra e também complementando um árbol que quizás não tenha alguma flor. Essa planta vai criar milhares, se não milhões, de pequenas flores blancas que vão criar um tapizado incrível, dando um olor bem intenso, fresco, dulce e com um toque assim como de vanilha. Essa planta é da mesma família da oliveira, ou seja que ela vai em locais muito diferentes de suelo, principalmente esses que são drenados, pedregosos, arenosos, que são um pouco mais pobres, e também uma boa planta que vai aguentar uma grande parte do ano sequia. Se nós damos mais água na época de floração, que pode ser distribuído alrededor de todo o ano, ela vai aguentar a floração por mais tempo. Pero de verdade essa planta consegue crescer hasta arriba de pedras. É uma planta muito incrível para complementar esses espaços que às vezes quedamos sem opções. E é uma planta também que vai aguentar diferentes rangos de clima. Pero ela vai dar-se melhor nesses climas
mas subtropicales com uma temperatura não tão alta, ou seja que é uma planta de clima mediterrâneo. E vai aguentar também bem heladas, desde que não muito fortes. Pero acá que eu tenho heladas de hasta -8 e aguenta tranquilamente, mantendo gran parte de suas hojas também nessas épocas de frio, dando uma boa cobertura também para a sombra em diferentes locais. Essa também é uma planta que vai liberar seu olor mais por el atardecer e durante a noite, e eu vou mostrar o motivo por lo qual a maioria dessas plantas com olores fortes vai fazer isso mais ao atardecer. Eu creio que muitos que já acompanham o canal já sabem o motivo. Outra coisa que eu tenho que compartilhar sobre essa planta é que quanto mais sol nós demos para ela, mais ela vai produzir floração. E também, se nós queremos replicá-la, isso é muito fácil, visto que qualquer rama que toca a superfície do suelo vai enraizar-se rapidamente. Ou seja, que se nós cortamos um pedacito dessas ramas e la ponemos por arriba de um suelo que vamos a manter um pouco úmido, elas facilmente vão enraizar, regalando-nos uma outra planta. E é por isso que ela pode ser um pouco invasiva. Se nós não controlamos e deixamos ela esparcir-se por el suelo, ela vai continuar enraizando e tomando uma grande parte de nosso jardim. Ou seja que nós temos que ter esse cuidado. Pero é de baixa manutenção, sacando essa poda que nós necessitamos fazer e vai regalar-nos flores durante uma grande parte do ano. Ou seja que muitas vezes termina a floração e já vai estar começando uma nova, se nós temos as condições mais ou menos adequadas. Essa é uma planta que eu sonhava em ter na porta de meu quarto, porque de verdade, dormir sentindo esse olor vai tranquilizar-nos durante toda a noite e trazer uma sensação muito rica para nós. Bem, mas se nós estamos buscando uma variedade que realmente aguante helada e qualquer condição de frio, nós temos que falar de las rosas, que vêm em diferentes formatos, enredadeiras, plantas que não passam de alguns centímetros, diferentes colorações, flores muito grandes, muito chicas, simples, dobladas, há muitas opções. E também nós não podemos descrever seu olor, porque também vai variar de planta a planta. Algumas são mais acaneladas, outras mais cítricas, outras mais dulçonas. Temos muitas opções. Pero essas vão ser plantas muito buenas para suelos ácidos e climas mais templados ou subtropicales, aguantando uma grande quantidade de sol durante todo o ano nessas condições mais templadas, e há algumas, principalmente enredadeiras, que também vão aguentar essas zonas mais sombreadas. Ou seja que temos muitas opções. Pero se eu tivesse que elegir uma das plantas com olor mais delicadas que há, seria essa opção, as rosas, visto que elas podem sofrer com muitos tipos de plagas, também enfermidades, principalmente se nós temos um suelo que não drena suficiente, ou seja, que ela vai ser afetada muito por hongos nessas condições muito úmidas. E também, se nós damos um excesso de nutrientes para ela vai sofrer com pulgones, áfidos. Se temos um clima muito seco, também vai sofrer com a aranha roja. Ou seja que essa é uma planta muito boa para pessoas que querem realmente dedicar-se a ela, porque nós vamos ter muitos cuidados com essa planta. Pero realmente vale a pena, porque vai ser uma das plantas mais emblemáticas e românticas que vamos a poder ter em nosso jardim. Pero aunque nós vamos a ter muitas variedades que vão ter ricos aromas, há algumas que não vão ter nenhum. Ou seja, que quando vayamos a comprar ela, necessitamos saber qual é a variedade, ou por lo menos encontrar uma que tenha uma flor para conseguir sentir seu olor. Pero acá van algunas variedades que ustedes pueden buscar en el mercado. Entre ellas, de las antiguas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, las rosas damasenas, las centifolias, que son increíblemente lindas también, las bourbon, las portland, y entre las variedades más modernas, nosotros vamos a tener la David Austin, la Chrysler, Imperial,
e Charles de Gaulo. Essas são algumas opções que vocês podem buscar. Pero há várias não definidas no mercado, como as que eu tenho acá, como por exemplo as enredaderas lilás e uma branca com o centro amarillo, que eu também não sei qual variedade é. Seria então buscá-las, provar seu olor e ver qual é mais de seu agrado. São plantas também que facilmente em zonas de clima mais ameno nós vamos conseguir fazer estacas, cortando então alguma rama de com mais ou menos 3 nudos e que não tenha floração, ponendo em uma maceta, em um substrato que seja drenado, pero que retenha um pouco de umidade. A partir de 2, 3 meses, nós já vamos a ver raízes se fortalecendo e também vários brotes, conseguindo uma nova planta de uma forma muito sencilla. As rosas são o clássico e creio que nunca vão sair de moda. Bem, e se há uma planta com uma mala fama, pero com um olor incrível, seria essa acá. La trompeta de ángel, o brugmansia, o floripondio. Essa planta ela é proibida em vários locais devido ao alto poder tóxico de todas as partes de ela. Ou seja, que é uma planta que nós não podemos ter muito contato. Pero a pesar de isso, ela vai ter uma das florações com aroma mais incrível que já é conhecido. E é por isso que já hice um vídeo especial dela acá no canal. Essa planta é muito esparcida entre os trópicos e subtrópicos. E também nós vamos ter diferentes variedades que passam do amarillo, rosado, branco e até algumas de coloração roja. Pero essas não vão ter um aroma tão agradável e forte como as outras variedades. A trompeta de ángel vai ser uma planta muito boa para suelos, tanto pobres, bem drenados, pero também vai aguentar esses suelos mais anagados também. É uma planta considerada invasora em vários locais devido a essa alta distribuição que ela tem. Solamente ela não vai aguentar em los subtrópicos as heladas, ou seja, que acá com heladas de 1 negativo mais ou menos, ela já vai sofrer bastante, vai morrer muitas vezes até o suelo, pero vai conseguir brotar com essas heladas não tão fortes. Novamente, essa é uma planta bem tóxica, ou seja, que nós temos que cuidar para não quedar acessível a niños. Acá, como não tenho nem niños nem perros, não há nenhum problema, pero nós poderíamos pô-la em um local mais elevado ou circulado com outra vegetação para que não seja tão alcançável. Essa é uma planta com um olor muito doce e muito forte, quedando quase intoxicante durante o atardecer. É uma planta muito incrível. E ela vai ter um bom rango, tanto de pH, sendo de 5 a 8 mais ou menos, aguentando condições de muita luminosidade, pero também em el borde de bosques, ou seja, com condições mais sombreadas, como nós vemos acá, que não vão influenciar muito sua floração. E para tentar explicar um pouco seu olor, a mim me acorda muito a talco, a polvo de sapato, aquele olor mais dulzón e agradável. É uma planta que de verdade me gusta bastante. Não posso dizer que recomendo para qualquer jardim, pero sim vai adaptar-se a qualquer. E se vocês não têm nenhum impedimento legal de tê-la em seu país, em sua região, eu diria que esse é um dos melhores olores que vocês podem ter alrededor de seu quarto à noite. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma opção nativa acá, tanto de Brasil, Argentina e Uruguai. É uma planta incrível que não sei como não se utiliza, mas para paisagismo. Vamos aí a ver ela. E essa planta acá, que agora já está passando novamente a floração, pero é uma atrás outra, é a Calliandra brevis, ou também conhecida como plumerillo rosado. Essa planta é nativa, então, da América do Sul e vai criar, então, um arbusto de até 4 metros de altura, que pode ser podado também como árvore, ou também hecho bonsai, que vai dar essas florações em pompom rosado, que são muito ornamentais. Pero o olor dela é incrível. E a coisa que mais me recuerda seria o olor a shampoo de bebê. Não sei se algumas das essências não são sacadas dessa planta.
É um olor leviano, fresco, um pouquito cítrico e bem dulce, né? Uma planta incrível. E também vai ser um dos arbustos mais rústicos que nós vamos a ter para essa região. Ela vai aguentar suelos pedregosos, suelos arcillosos, arenosos, vai aguentar grandes heladas e também um sol intenso durante o verano, quedando em las piores condições possíveis e aún assim nos regalando uma grande floração. Essa é uma planta de primeiro ano, ou seja que a floração que vocês veem aqui está muito diminuta aún. Depois de estabelecida, essa planta vai quedar completamente rosada, podendo ser utilizadas em cercos, em zonas de contenção de cerros e também como mini árboles em nosso jardim. Esse de verdade é um dos olores mais incríveis que já he encontrado no jardim. É surreal como é parecido com um shampoo de bebê. Então, nós vamos a ter muitas variedades de plantas que vão fazer com que nosso jardim não quede solamente no visual e que sim nos traga outras sensações que vão complementar o jardim, fazendo com que ele tenha muito mais caráter e também apelo alrededor de todo o ano e também para diferentes pessoas, porque alguns como eu são muito sensibilizados com o olfato. Bem, essas são algumas das opções que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, mas eu sei que há várias outras que vocês também podem compartilhar aqui nos comentários desse vídeo. Vamos a tentar trazer cada vez mais diferentes sensações a nosso jardim para que assim ele possa ser considerado um ambiente completo. E quando eu hablo de ambiente completo, não é solamente para nós, visto que alguns animais vão a buscar seu alimento e também trafegar alrededor de nosso jardim utilizando o olfato, como por exemplo o caso de las polillas e também os murciélagos, nossos polinizadores nocturnos. E é por isso que eu havia falado allá em jazmim que a maioria dessas plantas que têm olores fortes vão trazer esses olores mais ao atardecer e à noite, visto que eles vão complementar essa falta de visualização que nossos animais vão ter. Ou seja, que eles vão guiar-se para encontrar tanto néctar, açúcar e pólen nessas plantas através de seu olfato. Incrível, não? Então, se nós queremos um jardim completo, necessitamos ajudar esses polinizadores também. Bem, era isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham disfrutado e aprendido um pouquinho mais sobre outras plantas que vocês podem trazer em seus jardines. Hasta la próxima. Tchau!